Você acredita em lobisomens? Pois é, se você não acredita em lobisomens, talvez a história de hoje faça você acreditar. Pois é, prepare a pipoca, bora pro vídeo com mais uma história de arrepiar. Bom galera, a história de hoje ela é baseada em fatos reais. Ela aconteceu por volta do ano de 2004, uma pequena cidade no interior do Recife, aqui no Pernambuco. Eu não vou estar citando o nome da cidade, muito menos o nome das pessoas que me contaram essa história. 8h30 da noite, sexta-feira 13. João, o rapaz que eu vou apelidá-lo por este nome, estava saindo da chácara onde morava com seus pais e alguns familiares para ir até a pequena cidade no interior de Recife, no Pernambuco. Como já era de costume, toda sexta-feira, por volta das 8h30 da noite, ele ia até a pequena cidade para orar, para participar de alguns cultos religiosos. Como já era de costume, João se arrumou e foi até o culto. Mas naquela noite, a sua mãe sentiu que algo estava errado e falou para ele: "Meu filho, por que você não deixa para ir na próxima semana? Estou com um pressentimento tão ruim." E ele falou: "Que nada, mãe, besteira. Eu vou orar, tudo vai dar certo. Vamos orar, vamos ter fé em Deus, que isso é apenas um pensamento ruim." Logo João se despediu da sua mãe e andou cerca de 30, 40 minutos pelaquela estrada que cortava o meio da mata. Chegando na pequena cidade, participou dos cultos. Tudo parecia estar correndo normalmente. Assim que o culto acabou, por volta de 10h30 da noite, João parou na praça para conversar com alguns amigos da antiga, alguns amigos da escola. E o tempo foi passando, foi passando. Logo João percebeu que já era muito tarde e perguntou para um dos amigos que hora era. O amigo dele falou: "João, já é mais de 1h da manhã." Então João falou: "Nossa, tenho que me apressar, tenho que chegar em casa o mais rápido possível, pois amanhã de manhã eu trabalho na roça." E os amigos dele aconselharam: "Não, João, fica aqui, dorme aqui, amanhã de manhã você vai embora." João então falou: "Não, amigos, eu não posso dormir, amanhã de manhã tenho que trabalhar." Os amigos de João pediram e insistiram bastante para que ele ficasse, mas João, teimoso, resolveu ir embora. Aquela noite tinha chovido muito e a estrada estava toda alagada. E João estava sem lanterna, apenas usando o seu celular para guiar ele naquela escuridão. Então João andou cerca de 20 ou 30 minutos. Quando já estava mais ou menos no meio do caminho para chegar em casa, João percebeu que estava sendo seguido por alguma coisa. Então ele parou, olhou para trás, mas não viu nada. Continuou andando desconfiado quando ele escutou novamente pisadas fortes nas poças de água que tinha se acumulado na beira da estrada. Então ele parou, olhou para trás e perguntou: "Tem alguém aí?" E nada respondeu. João começou a andar e escutou novamente aquele espaço que seguiu ele durante alguns metros. João começou a se arrepiar inteiro. E junto com aquele arrepio veio a sensação de pavor e medo. Então João logo percebeu que aquilo só podia ser obra do diabo tentando testar sua fé. Então João começou a caminhar mais rápido e aquelas pisadas começou a caminhar mais rápido também, como se algo quisesse realmente o alcançar. Como João já estava a alguns metros de chegar na chácara dos seus pais, na tentativa desesperadamente que alguém escutasse os seus gritos de socorro. Então ele saiu correndo desesperadamente e gritando: "Socorro, socorro!" Logo todos do sítio acordaram e correram em sua direção para o ajudar. João conseguiu alcançar a porta de casa, mas estava tão fraco e desesperado que ali mesmo ele caiu. Logo seu cunhado abriu a porta e pegou João pelo braço. E quando ia arrastar João para dentro de casa, ele viu, pela iluminação que tinha nas árvores ali em volta, pois o sítio era todo iluminado por causa de algum animal feroz. Como eles moravam afastados da cidade,
Eles colocaram iluminação ao redor de todo o sítio. Logo eles puderam ver aquela criatura enorme. Então a mãe de João falou: Nossa, isso só pode ser obra do diabo. Eu nunca vi algo igual. E aquela criatura só não os atacou porque os cães ali do sítio viram aquela criatura e foram para cima dele. E foi vários e vários minutos de briga intensa, aonde alguns cães saíram gravemente feridos. Aquela criatura decidiu ir embora e deixar o sítio em paz. Mas naquela noite foi uma noite de horror, aonde ninguém conseguiu dormir. Todos trancaram as portas, colocaram objetos pesados para impedir que aquela criatura voltasse e conseguisse quebrar a porta e atacar eles. E logo pela manhã, eles foram ver o estrago que aquela criatura causou nos cães ali do sítio. E eles viram que aquela criatura atacou gravemente alguns dos cães, que eram por volta de 4 ou 5. E os cães ali do sítio eram cães de grande porte. E aquela criatura praticamente mutilou e feriu gravemente muitos deles. Logo João não quis mais saber de ir para o lado da cidade à noite, não sozinho, não a pé. Ele ficou com muito medo, muito apavorado, devido a tudo aquilo que aconteceu. Essa história ficou em segredo durante muito tempo. Logo agora, João resolveu contar este relato. E aí, galera, o que vocês acharam desse relato? Assustador, não? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o like. Pessoal, isso ajuda demais. Deixe nos comentários também a sua história que eu vou estar trazendo em vídeo. Fique com Deus. Até a próxima e venham fazer parte da família. Fui!